Quem aí já recebeu uma ligação de telefone inapropriada? Situação bastante comum essa, né? Tem gente que já recebeu diversas ligações de números desconhecidos e ao atender percebeu que era cobrança ou até mesmo telemarketing. Essa situação é bem incômoda. Só que as chamadas em excesso podem acarretar em um processo judicial. Nenhum consumidor é obrigado a suportar esse incômodo, tanto em casos de dívidas quitadas quanto em situações de pendências financeiras. Afinal, mesmo se alguém estiver inadimplente, a empresa não pode insistir na cobrança de modo que leve ao constrangimento ou incômodo. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Rogério Rodrigues. Seja muito bem-vindo. Doutor Rogério, explica pra gente, por favor, qual que é o primeiro passo que a pessoa deve fazer quando recebe muitas ligações de cobrança. Bloquear, às vezes, não resolve, né? Bom dia para o senhor. Bom dia, Tiara. Bom dia a todos os telespectadores. É uma situação tão indesejável, né, que os consumidores, por vezes, não sabem como agir, em razão de uma prática que é muito comum no Brasil, de um telemarketing agressivo até, em oferecimento de produtos e serviços, né? Mas também quando o consumidor eventualmente tem alguma pendência financeira com esses grandes grupos econômicos, bancos, operadores de telefonia, enfim. O consumidor que passa por uma situação como essa, ele primeiro deve saber que existem formas e maneiras corretas de proceder com essa cobrança, não é? Ou mesmo com o oferecimento de produtos e serviços, há uma maneira que deve ser respeitada pelos fornecedores, e caso esses fornecedores não respeitem as regras do jogo, quais sejam as regras do jogo? Oferecer esses produtos e serviços durante o horário comercial, também fazer ligações de cobranças durante o expediente comercial, não é? De maneira respeitosa, sem que seja uma prática ofensiva, que seja reiterada, que tire o sossego, enfim. Então, o consumidor que passa por uma situação como essa pode, sim, socorrer-se de uma proteção específica do Código de Defesa do Consumidor, mas também da atuação dos órgãos de defesa de consumidores e proceder reclamações, registrar denúncias e exigir, então, que os fornecedores, esses maus fornecedores, cessem, parem com essas ligações indesejáveis. E, nesse caso, aí, o que a pessoa pode fazer se as ligações continuarem? O ideal sempre é que o consumidor registre essa reclamação. Registre aonde? No PROCON, no site consumidor.gov, há também o site nãomeperturbe.com.br, que é uma plataforma criada justamente para isso, para que o consumidor cadastre os seus números de telefone, sejam telefones móveis, sejam telefones fixos, e a partir daí, então, os fornecedores têm a obrigação de retirar ou de parar de ligar para esse consumidor que fez o cadastro. Então, o consumidor pode fazer as reclamações nesse sentido. Pare de me ligar, pare de me oferecer produtos e serviços que eu não tenho interesse, ou então pare de me cobrar excessivamente por uma dívida que eventualmente nem seja legítima, ou mesmo por uma dívida de terceiro, ou até mesmo por uma dívida que seja legítima. Mas a cobrança tem que ser feita de maneira a respeitar o consumidor, não expor, não deixá-lo, claro, em situação vexatória, tampouco, então, exigir do consumidor situações que extrapolam limites da razoabilidade, que é o que acontece nesse aspecto de cobrança, já que não é levado em conta por esses fornecedores. Se o consumidor, por exemplo, está no trabalho, se o consumidor está a descansar em dias de descanso nos fins de semana. Então, esses abusos, essas abusividades, todas elas são passíveis, claro, de denúncia, de representação pelo consumidor e, eventualmente, até casos onde há excesso, há também a possibilidade até mesmo de ingresso de ação de indenização no judiciário, já que aquele que cobra ou aquele que oferece serviço deve fazê-lo de maneira respeitosa. Doutor, em quais casos, principalmente assim, que o consumidor pode acionar a justiça? Quando já está cansado, já tentou de tudo, em quais situações?
As situações são inúmeras, é difícil até de pontuar todas, mas as mais comuns, naquelas onde o consumidor é cobrado por uma dívida de maneira excessiva, de maneira abusiva, de maneira constrangedora até, quando o consumidor é cobrado no seu trabalho, em horário fora do horário do expediente, com mensagens de texto, com eventualmente mensagens que dizem o seguinte: notificação extrajudicial, vou penhorar seus bens, algumas situações que eventualmente causam nos consumidores até uma preocupação muito maior, porque as pessoas não conhecem efetivamente como se dá ou como se dão essas cobranças. Então, nessas situações de cobrança, na situação também de um oferecimento ou uma insistência nas ligações de telemarketing, onde o consumidor, por 1, 2, 3, 10, 100 vezes recusa ligações, ou mesmo atende e diz: olha, não tenho interesse em contratar seu produto ou seu serviço, não me interessa, não é? Essas situações, então, que são situações novas, a partir de novas sistemáticas de negócio, novos modelos de mercado, que fazem com que essa prática seja comum de 20 anos para cá. Mas, claro, acentuada, então, até mesmo pela razão da pandemia, em que os consumidores ficaram muito em casa e houve um excesso, um grande volume de ligações no oferecimento de produtos e serviços a consumidores que definitivamente não têm interesse. Então, essas duas situações são as mais comuns, mas há também aquelas onde o consumidor é cobrado por uma dívida de outrem. Por exemplo, imagine só que José tem um telefone celular e recebe mensagens de cobrança do Pedro todos os dias do seu telefone, mensagens e ligações. E ele diz: olha, eu sou José, não sou Pedro. Mas o fornecedor continua a importuná-lo com ligações, com cobranças de uma dívida de um terceiro, de uma situação que ele desconhece, não é? E também não atende os apelos de que essas cobranças indesejáveis sejam paralisadas, que o seu nome seja retirado das bases de cadastro dessas empresas. Então, são situações comuns que os consumidores brasileiros passam, não é? E há, infelizmente, por parte das agências de regulação, uma atuação muito tímida na punição até dos fornecedores, dos maus fornecedores, o que, de fato, estimula até com que eles continuem nessa prática. As empresas, na verdade, doutor, elas têm assim um limite de quantas vezes podem ligar para o consumidor ou não? Não existe nenhum limite, não deve ligar se a pessoa não quer receber aquele tipo de ligação. Ou então uma outra situação é quando a pessoa, por exemplo, não fez nenhum tipo de reclamação, no Não Perturbe, por exemplo, e está ali disposta a receber essas ligações. Até quantas vezes por dia ela pode receber a ligação? Ou não existe esse número? Tiago, não existe. O número é o número de bom senso, o que definitivamente não existe nesse mercado, com fornecedores tão agressivos, fornecedores tão ávidos por vender seus produtos e serviços e também, em grande parte, por não entregá-los da maneira contratada. Mas esse é um outro aspecto. Então, não há, no regramento, uma determinação de quantidade de ligações, de tempo, horário, enfim. O que deveria haver era bom senso, mas não há, não é? Porque há, sem dúvida, uma atmosfera muito favorável a essas práticas abusivas, já que, como dito anteriormente, as agências reguladoras não funcionam a contento, não funcionam da maneira com que deveriam funcionar, ou até mesmo não atingem o objetivo pela qual foram criadas, não é? Que é essencialmente a proteção do mercado e dos consumidores. Mas há também, aí nesse cenário, um aspecto mais amplo que é uma punição muito branda do judiciário quando essas questões são submetidas ao crivo da justiça. Sem dúvida, há uma banalização até dessa prática comum, abusiva, desleal, desrespeitosa, com milhões de consumidores, e uma certa condescendência ao analisar que isso é um fato corriqueiro do dia a dia, que isso não produz danos extrapatrimoniais a consumidores, ou seja, danos que extrapolam o fato em si, extrapolam a cobrança abusiva, extrapolam o oferecimento excessivo de produtos e serviços que são excessivamente também recusados por consumidores. Veja que há, então, uma atmosfera favorável
a essa prática, já que os agentes que deveriam fazer a fiscalização e mais adiante, até mesmo punir com rigor, com os rigores que a lei determina, não fazem e é contento, de modo, então, até premiar uma prática que é comum, uma prática que é abusiva. E há também, por parte de consumidores, uma facilidade grande em não fazer ou não reclamar da maneira adequada, nos fóruns adequados, nos locais adequados, nos órgãos de defesa, de modo também a concorrer para que o estado de coisas continue como está. Verdade. Então, a recomendação é sempre aquela: o consumidor precisa reclamar, formalizar por escrito e, claro, se não resolver, ele tem sim o caminho de seguir uma possível ação de indenização na justiça. Doutor Rogério, muito obrigada, viu, por explicar tão bem aqui para nós, para os nossos telespectadores, sobre essas ligações indevidas. Obrigada para o senhor. Obrigada e tenha um bom dia. Tá, obrigado, eu agradeço, me coloco à disposição e desejo mais e mais sucesso ao jornal.